A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Antes de iniciar a mensagem que Deus me trouxe no coração ontem de manhã, para eu poder liberar, eu gostaria de contar para você, dar um testemunho, falar algumas coisas que vai levar você a meditar, entender o porquê dessa palavra, o porquê o Senhor me trouxe, o porquê o Senhor me fortaleceu para dizer. Amados, nós, membros do corpo de Cristo, nós que nascemos do Espírito Santo, nós que cremos que Jesus Cristo veio a essa baixa terra e se encarnou, nascendo como um homem, como qualquer um de nós, passou por todas as circunstâncias, situações, sofrimentos que nós passamos para identificar-se conosco. Ele tabernaculou no meio dos homens durante 33 anos. Nós não sabemos do período de criança, mas ele não deixou de ser aquilo que ele era, mesmo quando ele ainda estava num processo de crescimento. E esse Deus, amado, ele sofreu todas as perseguições, injustiças e tentações, sem nunca transgredir. Todos que conhecem a Jesus sabem disso. Ele nunca pecou, mesmo sendo provado, mesmo passando por desertos, ele nunca pecou. E nos seus sofrimentos, ele preferiu ser obediente ao Pai, aos propósitos para o qual ele tinha vindo para a terra. Ele preferiu ser obediente a Deus. E num tempo em que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, para expiar o pecado de todo mundo, ele se apresentou como o Cordeiro de Deus. Nós sabemos que ele se entregou como Cordeiro para ser sacrificado, para expiação do meu pecado, para expiação do seu pecado, e por todo o povo de Israel. E abriu uma porta, abriu um concerto, abriu um convite para que todos aqueles que crescem nele pudessem se tornarem filhos de Deus também, e não mais apenas o povo de Israel, Então, nós vemos que depois de 3 dias ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, todos puderam ver, todos que o viram ressuscitado, puderam testificar que a morte não pôde retê-lo. Por quê? Porque nele não havia nenhum pecado. E depois desses acontecimentos, Deus Pai o exaltou sobremaneira, acima de todas as coisas. Deus Pai deu a ele o poder, a glória, a honra para todos sempre. Deu a ele autoridade sobre as coisas visíveis e invisíveis, nos céus e na terra. Deu também a ele autoridade, e ele delegou essa autoridade à sua igreja, que somos nós, que nascemos do Espírito, que nos convertemos a Deus e temos visto a obra que Deus tem feito em nossas próprias vidas, transformando a nossa natureza dia a dia, trazendo santificação pelo lavar da palavra. Então o Senhor, ele delegou autoridade a nós, que estamos nessa fileira santa, seguindo o seu caminho, buscando entender, compreender, amadurecer e aceitar e prosseguir nos propósitos de Deus para nós.
Ele deu o poder, essa autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. E nós sabemos que toda autoridade que Ele nos concede não é para destruir pessoas, é para destruir o inimigo, é para curar toda sorte de enfermidades e proclamar na terra as boas novas da salvação para aqueles que desejam, que creem no seu nome, no poder que há no sangue que foi derramado na cruz, para a purificação de nossos pecados, trazendo vida eterna, a vida eterna através dessa aliança, através de uma obediência aos seus, essa nova aliança, trazendo obediência e aceitando esse novo concerto, né? Então, ele deixou para nós registrado um testamento que faz-nos dignos de sermos chamados filhos de Deus quando nós nos posicionamos para aceitá-lo em nossa vida como nosso Senhor e Salvador. E nós louvamos a Deus pela fé. Eu estou aqui pela fé nesse Senhor, pela fé naquilo que creio. Eu estou aqui por tão grande salvação e eu me alegro, né, por ter comunhão e pela graça, né, dele mesmo, porque sem ele também não posso ter essa comunhão. E dou graças a ele também pela comunhão, né, que ele faz com que eu tenha uns com os outros, né? Apesar de nós termos que nos distanciar daquilo que o Senhor nos mostra que não está certo, não está correto, Ele não nos chamou para sermos inimigos do nosso próximo. Antes, assim como Ele nos ensinou que veio não condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele, nós devemos proclamar e agir para auxiliar aqueles que estão no nosso caminho, aqueles que Deus tem colocado perto de nós. E então, eu estou profundamente tocada, né, por Deus, pelo que Ele tem feito na minha vida. Estou sendo movida pelo Espírito dele, me levando a um arrependimento por um fracasso que eu tive alguns anos atrás na tarefa de evangelizar. E eu acabei naquela época perdendo batalhas espirituais, batalhas que eu tive que travar por falta de conhecimento, vamos assim dizer, de preparação para eu ter uma luta tão grande, né? E eu cheguei mesmo a perder muitas coisas, inclusive bens materiais na minha vida. E por causa disso, por causa de todo aquele sentimento, aquela dor por ter fracassado diante do meu Senhor, eu entrei num estado de paralisação. Eu me calei, eu me enxuguei, eu entrei numa caverna, eu entrei num estado de depressão e grandes sofrimentos veio sobre mim por causa disso. Muitos sofrimentos internos e eu não abri a minha boca para reclamar, mas eu fiquei assim durante muito tempo. Entrei nesse estado de paralisação, me sentindo derrotada e sem entender o porquê. Eu deixei as minhas forças se esvaírem de mim, me tornei uma pessoa fraca para tomar decisões, posições, me levantar. Mas conhecendo esse Deus, como eu conheci, eu trouxe na minha mente aquilo e tudo aquilo que eu vivi na presença dele, nas experiências que ele me deu, no conhecimento que eu tinha dele. Então eu tive uma decisão de entregar todo o meu sofrimento, tudo aquilo que eu estava passando,
nas mãos do Senhor e confiar nele, que ele era poderoso para fazer muito mais, para me libertar, para me curar e me restaurar daquele quadro que eu estava vivendo. E eu fiquei assim até o dia em que eu estava orando, mas a minha oração era apática, era uma oração que eu não estava numa oração intercessória por aqueles que precisavam, eu não estava fazendo a obra que o Senhor nos mandou fazer, de evangelizar, de interceder, de fortalecer aqueles que estavam cansados, enfim, amados. Eu estava só olhando para dentro de mim. E o Senhor me visitou naquele dia e me chamou a atenção para despertar a minha alma. Ele mandou me despertar, porque eu estava vivendo daquele jeito e eu precisava me despertar no espírito, despertar em toda os dons espirituais que ele já tinha me dado para eu vigiar, estar atento ao que estava acontecendo. Eu estava simplesmente ignorando os acontecimentos. Então, nesse momento em que ele falava comigo, chamando a minha atenção para isso, ele me levou fora da terra. Amados, foi uma experiência sobrenatural. Eu não poderia jamais ter uma experiência dessa se o Espírito de Deus não viesse de forma sobrenatural sobre mim e me levasse a ter essa revelação. O Senhor me levou para fora da terra. E lá na imensidão, do universo, eu não sei onde eu estava, mas eu estava num lugar muito silencioso, onde eu via a terra distante, e eu conseguia ver ela totalmente na sua forma, na sua beleza. O planeta Terra é muito bonito. E eu fiquei olhando, mas nada vi, e ia já sair daquela posição. O Senhor colocou os meus olhos novamente, fixou meus olhos na terra e me fez sentir que era para continuar observando, era necessário observar. Então eu fiquei ali em obediência, observando o planeta Terra. E de repente, amados, houve uma bomba que explodiu. Algo muito grande, sabe? Assim, uma bomba que se formou, aquele clarão, aquele fogo, e depois se abriu em fumaça, em aquela densidade daquele poder, daquela bomba que estourou. E eu fiquei olhando. Eu ia me distrair, o Senhor continuou fixando os meus olhos. Eu pude ver, depois de algum tempo, que estourou uma segunda bomba na mesma região, como se fosse países vizinhos, sabe? Próximos. E estava observando o planeta, estava no Oriente, amados. É como se nós víssemos o mapa mundial e estava ali na região do Oriente. Então surgiu essa segunda bomba e logo mais surgiu uma outra terceira bomba num lugar mais para o sul um pouquinho, mas na mesma região. E de repente outras bombas, não tão poderosas, mas de volumes também destrutivos, que começou a pipocar, todas essas bombas veio envolvendo o planeta, até que todo o planeta começou de uma maneira universal, assim, total, mundial. E eu vi o planeta Terra numa total em guerra, total sendo uns destruindo os outros. E
aquilo continuou até que em dado momento, eu não sei se foi a lava de um vulcão ou se foi uma bomba mais poderosa. Eu sei que aquilo começou a jorrar e era fogo, parecia larvas de fogo, e aquilo começou a envolver toda a terra, e a terra todinha virou uma bola de fogo. E, amados, eu fiquei muito impressionada com a visão que Deus me deu, mas falei com algumas pessoas acerca disso, falei com meu esposo, falei com alguns filhos, tentando chamá-los à atenção. Não me lembro se eu falei isso em algum vídeo. O fato é que quando chegou ontem pela manhã, eu estava orando e meditando já para o Senhor falar comigo sobre a mensagem de hoje, e Deus veio com muita força, sabe? Muita força. Ele veio e me trouxe o versículo que era para eu falar para você que parou para me ouvir nessa manhã. Eu creio que Deus está falando com alguém. E Deus me trouxe o versículo que está em Mateus 24, 35, igualmente está em Marcos 13, 31 e também em Lucas 21, 33. Está nos 3 evangelhos sinópticos, e ali está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E logo quando eu estava no café da manhã, eu comentei essa palavra que o Senhor tinha me dado. Até meu esposo falou comigo: olha, não é as minhas palavras, é a minha palavra. E eu voltei então para pegar a escritura e orar e buscar orientação para a mensagem de hoje. E eu vi nos 3 evangelhos escrito exatamente como eu estou dizendo para você. Em Mateus está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Marcos 13, 31 está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E em Lucas 21, 33 está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o Senhor me trouxe essa palavra com uma autoridade tremenda, mostrando para mim a luta, a guerra que as pessoas estão passando hoje nas suas mentes, desacreditando das palavras do Senhor, desacreditando naquilo que Ele tem colocado diante de nós, que Ele tem revelado, que Ele tem falado. Amado, quando o Senhor falou as minhas palavras, eu entendo que é os seus conselhos, eu entendo que é os princípios do reino celestial que está sendo trazido para o meio de nós, e que nós um dia estaremos nele, com ele. Então o Senhor, Ele quer nos alertar dos princípios, dos conselhos, dos avisos, daquilo que o Senhor profetizou, né, acerca dos tempos, dos fins. E nós estamos vivendo nesse tempo de fim, ao ponto que o Senhor, Ele me chamou, Ele falou no meu coração fortemente que era para evangelizar. Evangelizar significa, amados, colocar essa tarefa em primeiro lugar na nossa vida. O propósito de Deus que Ele entregou à igreja, entregou a nós, deve ser colocado em primeiro lugar. E nós não podemos deixar isso para um tempo que nos sobra, para um tempo que nos resta. Não, amados.
O Senhor nos falou e nós devemos atentar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino e a sua justiça, né? A sua verdade, a sua palavra, os conselhos, os princípios, os avisos, os ensinamentos que Ele nos traz. O guiar dele para o nosso caminho nessa terra. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E nós temos que acreditar no restante desse versículo, dessa palavra que Ele nos deixou. E as demais coisas, Ele nos garantiu que as demais coisas não seriam acrescentadas. Quer dizer que se nós nos posicionarmos, as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós devemos acreditar que tudo aquilo que nós havemos de necessitar como provisão para nós administrarmos, né, gerirmos tudo aquilo que Deus tem colocado em nossa mão, seja conduzido com sabedoria e nós tenhamos condições de realizar aquilo que nós temos que realizar, que Ele delegou para nós realizar. Então, amados, eu fui chamada para trabalhar, a pôr a mão no arado e despertar as pessoas para vigiarem e terem responsabilidades com suas próprias almas, porque o fim vem. O Senhor falou, o fim vem e nós devemos vigiar. O Senhor nos mandou vigiar, o Senhor nos mandou acautelar, o Senhor nos mandou conferir, meditar nas Escrituras, para ver se aquilo que está sendo ensinado é de fato conforme Ele tem nos instruídos. E nós devemos crer nele, e nós devemos crer naquilo que Ele falou. Portanto, se nós estivermos sendo ensinados de maneira diferente ou de forma secular ou mundana, nós devemos buscar nós mesmos com responsabilidade o caminho certo para a nossa própria alma, porque nós é que direcionamos o futuro da nossa alma, aceitando a proposta de Deus de seguir Ele, o caminho que Ele nos mostra, né? A vida que Ele nos apontou para viver, a verdade que Ele deixou registrado para nós. Então cabe a mim, a você fazer escolhas. E hoje o Senhor quer falar com todos aqueles que pararem para ouvir essa mensagem, que o Senhor não deu uma palavra para nós pararmos e descansarmos nesse mundo, não. O Senhor falou que nós venceríamos esse mundo porque Ele venceu, mas aqui seria um tempo de batalhas espirituais. Aqui seria um tempo em que nós sofreríamos perseguições e também aflições, mas para nós buscarmos nele, termos nele bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, amados, sair do nosso conforto para pregar o Evangelho a toda criatura, essas boas novas, realmente é convite de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. E esse convite para a salvação, essa proposta de você entrar no reino através dele, ainda está de pé. Ainda dá tempo para nós levarmos a salvação a nós mesmos e a muitos outros que de alguma forma estão conectados à nossa vida através do Evangelho, através do nosso testemunho, daquilo que nós conhecemos, vivemos e nós temos tido experiências pessoais com Deus. Então, eu acredito que o Evangelho é as boas novas, porque Jesus declarou isso, boas novas de Deus para todo o mundo. E por sua graça,
Veja bem, eu decidi. Foi pela graça de Deus, não foi pela minha vontade. Antes de me tornar crente, eu jamais tinha imaginado ser crente um dia na vida, e não vivia no meio de crentes. Ao contrário, eu era muito mundana. Mas pela graça de Deus, eu fui salva. E pela graça de Deus, eu decidi obedecer o mandamento de Cristo, de pregar o Evangelho a todas as pessoas e, se possível, fazer discípulos para Ele. Não discípulos para mim, porque eu nada sou, eu também busco beber dessa fonte para trazer sustento para a minha própria alma. Mas fazer discípulos para Jesus, se possível, né? Em todos os lugares. E hoje nós temos condições de evangelizarmos o mundo através da internet, porque essa porta ainda está aberta, mas vai chegar o tempo que isso vai nos ser tirado. Então ainda temos tempo de propagar o Evangelho, de introduzi-los não a uma instituição religiosa, mas ao reino glorioso do Filho do seu amor, do amor de Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que nós pudéssemos viver através do sacrifício que Ele fez na cruz para nos salvar. Então, meu amado, nós devemos levar as pessoas a Cristo, ao Evangelho, a essa aliança, a ter um viver com o Senhor, a ter um viver no Espírito. Então, nessa manhã, eu desejo trazer para você, né, através do Espírito Santo que me revelou essa palavra. As minhas palavras não hão de passar, né? Que eu desejo reafirmar a minha fé e aliança em Deus. E pela vida ou pela morte, conforme eu disse uma vez, na minha pouca força, eu reconheço que nada posso fazer, mas eu me entrego a Deus, para servir a Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem um propósito para mim e tem um propósito para você. Você também é convidado, você também é chamado, você também que crê no Senhor, Ele também chama a todos, porque Ele disse aos seus discípulos, a seara é grande. Amados, são bilhões de pessoas no mundo que precisam de salvação e os trabalhadores são poucos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós precisamos despertar para esse chamado, sabe? O Senhor, Ele me tem chamado para si mesmo. Ele me arrebatou, me levou nos céus, depois me trouxe de volta para o mundo, para que eu pudesse servir e trabalhar, fazer discípulos de todos os lugares, aonde quer que a minha voz pudesse alcançar, né? Porque a minha voz, nesse momento, amado, é uma voz que está debaixo de uma autoridade que me foi dada pelo próprio Espírito Santo, que me mandou evangelizar. Então, veja bem, eu sei que um dia o Senhor, Ele vai fazer contas com os seus conservos, né? Com aqueles que Ele deu a incumbência de negociar no reino, ganhar vidas, multiplicar no reino com os talentos que Ele derramou, certo? Nós conhecemos a parábola dos talentos e eu creio naquilo que foi deixado, que Ele explicou, que Ele ensinou, as consequências. Então, nessa manhã, eu quero que a paz de Deus esteja com você, comigo, assim como o Pai me enviou, né? Que o Senhor me enviou, eu sei que Ele envia também você. Creia nisso. Veja, Simão, ele relatou que primeiramente Deus, Ele visitou os gentios para tirar desses gentios um povo para
o seu próprio nome, estar debaixo do seu próprio nome, da sua autoridade, do seu governo, do teu reino. Então, todos aqueles que estão fora desse governo precisam ser chamados, precisam ser anunciado a eles essa aliança, essa proposta de Deus, para eles serem salvos pela fé, não importa o estado em que eles se encontrem. O Senhor se encarrega de limpá-los, purificá-los, libertá-los, trazer a eles uma nova consciência, um novo caráter. Então, amados, eu creio na autoridade da Bíblia. Creio que ela não vai falhar. Creio que Cristo é Senhor do universo. E essa natureza de nós estarmos evangelizando em si, proclamando esse Cristo, conforme foi revelado para nós no mundo, né? Num acontecimento maravilhoso que foi o nascimento de Jesus na terra e a obra redentora que ele fez, teve um propósito de persuadir a toda a humanidade para que através intermédio dele, todos os homens de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas se reconciliem com Deus, que eles parem para analisar o maravilhoso fato de Deus ter se humilhado, ter vindo em humildade, da forma de homem, nascido homem, para poder trazer a nós uma reconciliação, fazer ser possível uma reconciliação. Então, ele venceu essa guerra espiritual com Satanás para nos abrir essa porta. Não vamos rejeitá-la. Antes e depois de Cristo, é um marco divisório em toda a humanidade, né? O que estava para acontecer com a humanidade antes de Cristo e o que aguarda agora em esperança, em fé, né? Depois que Cristo veio, essa porta maravilhosa para a salvação. Amém? Então, amados, essa é a porção que Deus trouxe para mim. E assim como Paulo falou em 1 Coríntios 15, 3 e 4, eu também quero falar para você, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Correto? E em Atos também está escrito, Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós que temos comunhão com ele, somos testemunhas. Então, nós não podemos negligenciar. Amém, amados? Então, eu quero orar nesse momento. E antes de orar, eu quero pedir por gentileza, deixe seu like, deixe um pedido de oração se você se sentir necessitado por alguma causa que está difícil, por alguma libertação na sua vida ou na vida da sua família, ou cura. Enfim, deixe seu like, deixa o seu pedido de oração. Nós temos uma caixa que nós colocamos o pedido de oração e nós intercedemos por aqueles que pedem. E inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito. Inscreva-se nesse canal de evangelismo e permita que o YouTube possa mandar para mais pessoas e nós possamos evangelizar a todos aqueles que pararem para ouvir. Então, posso contar com você, com essa tarefa de me ajudar a evangelizar? Não vai custar nada, basta propagar, dando seu like, deixando um comentário, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, correto? Vamos orar, eu quero orar nesse momento. Pai, nós entramos na sua presença e nos rendemos a Ti, declarando, Senhor, que
nós permitimos que venha o seu reino sobre nós, o domínio, o governo do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas, e queremos aprender, meditar e praticar a sua vontade. Para isso, Pai, abra nossos ouvidos para ouvir a sua voz e receber seus conselhos, sua guia e direção. Nesse momento, Pai, eu peço que nos cubra com o sangue de Jesus Cristo, a mim e a toda a pessoa que parou para ouvir e está comigo nessa oração. Pai, faça com que seus filhos estejam guardados e protegidos de todo o mal que os rodeia. Coloque o Senhor como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas que saem do seu trono. Dê a eles alegria e prazer de ouvir sua palavra, seus conselhos e princípios, e possam meditar o tempo todo no seu grande amor para com cada um. Cumpre, Senhor, suas promessas de abençoar e salvar, guardar e proteger todas as famílias na terra em Cristo Jesus. Senhor, que sejam frutíferos, Senhor, todos aqueles que têm parado para ouvir e têm recebido nos seus corações a tua palavra, que sejam frutíferos em todas as circunstâncias, situações, em todas as suas estações. Sustente-os, ó Deus, com o seu poder. Sustente-os, ó Senhor Jesus, com a tua força. Sustente-os, ó Senhor Jesus, com a tua, Senhor, graça. E livre-os, ó Deus e Pai, de todo o mal. Senhor Jesus, dá-lhes prudência. Dá-lhes, ó Senhor Deus e Pai, sabedoria e entendimento. Dá-lhes, ó Deus e Pai, força para, Deus, assumir, ó Senhor Jesus, um posicionamento, e que o Senhor se alegre com a posição deles na terra, de servir a Ti, de buscar a Ti em primeiro lugar, o seu reino, os teus propósitos, Pai eterno e santo, cooperando com eles em toda parte, em todo lugar, trazendo sobre eles as bênçãos prometidas de Pai eterno e santo, abrir as portas celestiais, abrir, Pai, as fontes celestiais para tudo aquilo que eles necessitam. Pai eterno, hoje nós agradecemos a Ti e abençoamos essa vida, essa casa, essa família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo você, a sua casa, a sua família. E que Deus seja na sua vida, te encontrando numa posição de bem-aventurança, correto? Deus seja louvado através da minha e da tua vida. Amém?